Muito bem, abençoados, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntos mais uma vez para falarmos da graça, né? É que eu deixei meu celular aqui para fazer para mim um retorno, né, para eu assistir. Só que eu tenho que tirar o áudio dele para não atrapalhar. Mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Graça e paz de vocês sejam multiplicadas. Eu louvo a Deus por vocês estarem aí com a gente, né? Vão se chegando devagarzinho, né? Com certeza, né, Deus tem para nós hoje boas revelações, né? Para a honra e glória dele. Né, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, para efeito de registro, né, para quem está ao vivo, hoje é dia 30 de agosto de 2019, né, sexta-feira, 30 de agosto de 2019. É uma honra para mim estar aqui, uma alegria grande, né, estar aqui para dar continuidade ao nosso estudo de escatologia. Nós começamos na semana passada, né, nosso primeiro estudo, e hoje é o estudo número 2, tá bom? Se você não assistiu o primeiro estudo, amado, assista. Ele é um estudo importante, é um estudo de premissas, né? Mas é um estudo muito, muito importante. Eu convido você, então, a assistir depois, tá? Fica ao vivo com a gente aí, mas não deixa de assistir depois, não, ao nosso estudo, tá bom? Primeiro. E a gente vai seguir uma série. Essa série, ela não tem, vamos dizer, não tem um fim, né? Ah, Cristiano, quantos estudos nós teremos? Eu não sei, amado. Enquanto tiver assunto, a gente vai tratando aí, né? Enquanto for necessário, né, a gente tratar desse tema, a gente vai tratando dele aí em nome do Senhor Jesus, tá? Deixa eu fazer o famoso teste. Nós estamos ao vivo, né? Então, imprevistos acontecem e tudo mais. Mas eu só quero fazer aqui um testezinho do áudio que eu não fiz, rapidinho. Rapidinho, para a gente começar de fato, né? Tá perfeito, graças a Deus. Tá tudo ok, né? Então vamos lá, abençoados. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso assunto de hoje, antes de tudo eu quero dizer algo importante, né? Primeiro, convidar, como eu falei, eu vou relembrar, para você assistir ao nosso estudo anterior. Tá? E se você já está assistindo bem no futuro, certamente haverá outros estudos, e aí você pode acompanhar desde o estudo 1, vai acompanhando todos, tá bom? Para você crescer em graça, no conhecimento da escatologia, principalmente nesse caso aqui, tá bom? Eu quero dizer o seguinte, abençoados, se você que está assistindo ao vivo ou pela gravação, você não concorda com a escatologia consumada, abençoado, não tem problema algum, tá? Fique tranquilo. Ah, Cristiano, eu não concordo, tal. Primeiro que eu entendo que, se você estudar com a gente, você observar toda a lógica, texto, contexto, etc., eu acredito que você vai se convencer. Na verdade, o Espírito vai lhe convencer, porque o texto e os estudos são bastante claros, né? Mas, de qualquer maneira, se você não concorda, não tem problema. Tá? Só que é o seguinte, não adianta você entrar no nosso canal, aqui no nosso vídeo, né, e deixar comentários e deboches e ataques. Amados, entenda uma coisa. Esse tipo de ataque, né, de deboche, isso aí não muda o pensamento de ninguém. Se o seu desejo, né, é mudar o pensamento de alguém, né, você tem que vir com argumentos. Entende? Deboche, kkk, não sei o quê, isso aí não modifica nada. Para mim, veja bem, com o entendimento que eu tenho hoje, para mim, todos os argumentos contra a escatologia consumada, para mim, são furados, são inválidos. Tá? Mas, mesmo assim, eu entendo que há argumentos que são bons. Porque, veja bem, amados, mesmo os argumentos inválidos, eles não necessariamente são ruins. Né? Eles podem ser inválidos na raiz, né, na base, mas pode ser um argumento, um raciocínio construído com inteligência. Então, se você quiser deixar aí o seu comentário contrário, fique à vontade para deixar. Eu confesso, amado, eu não vou prometer responder, tá? Porque é complicado para mim, falta muito tempo, tá? Para isso. Eu até peço aos irmãos, caso eu não lhe responda, ou comentário, alguma coisa, mas eu faço de tudo para responder a todos,
mas eu não posso prometer realmente responder a todos. Tá? Mas você pode ficar à vontade para deixar o seu comentário. Mas deixar ataques e deboche, isso não adianta nada. Isso não, sabe, não muda a cabeça de ninguém, muito pelo contrário. Né? E como eu disse, os argumentos para mim são inválidos, mesmo que sejam bons, né? Porque, veja bem, eu já acreditei também numa escatologia não consumada. Eu passei por todas as fases, vamos dizer assim, né? Quando eu era religioso, desde criancinha, como muitos de vocês sabem, né? Eu acreditava numa escatologia totalmente não consumada. Eu achava que tudo 100%, ainda iria acontecer, né, no futuro. Depois, à medida que, né, o Senhor me permitiu conhecer a mensagem da graça, eu comecei a estudar essa mensagem de maneira mais criteriosa. Né? Então, algumas portas desse entendimento foram abertas. Eu comecei a compreender uma escatologia consumada parcialmente. Mas nós seguimos estudando. E, graças a Deus, o Senhor nos permitiu alcançar uma visão completa e que, no meu modo de ver, é totalmente perfeita na lógica, né? É uma maneira muito correta e perfeita, né, de você interpretar a escatologia bíblica e, inclusive, você incluir a visão da graça. Né? Porque se você... E vocês vão aprender isso, eu acredito que vocês vão aprender isso bastante com a gente aqui, que se você colocar no futuro a escatologia, você nem pode dizer que está pregando a graça. Né? Vocês veem que há pessoas, né, aí que dizem pregar a graça na internet, tudo que é lugar, e que colocam a escatologia para o futuro, uns totalmente, outros parcialmente, e isso realmente não faz sentido à luz da Bíblia, à luz da história e à luz da própria graça. Tá? Outra coisa que eu quero pedir a vocês, amados, que tenham calma, paciência, tá bom? Muitos irmãos ficaram afoitos com o primeiro estudo, né? Ah, irmão, e essa dúvida, tô com uma dúvida, e essa passagem, e aquela outra passagem, e aquilo outro. Calma, amados, devagarzinho a gente vai chegar lá. Né? Alguns irmãos comentaram, porque o apóstolo fulano diz que prega a graça, ele não acredita, ele diz que a escatologia de Paulo, e não sei o que, amado. Calma, a gente vai caminhar devagar, vamos aprender. Tá? A escatologia de Paulo é a mesma de Jesus de Nazaré, é a mesma de Daniel, sabe? Não tem diferença. Né? E como vocês viram no vídeo das premissas de semana passada, não há como argumentar contra as premissas. Eu entendo que não há como. Né? Porque foi justamente a visão das premissas que me fez enxergar a plenitude da consumação dos tempos, né? Da escatologia plenamente consumada. Tá? Então, a escatologia de Paulo, amado, calma, a gente vai chegar lá à medida que a gente for estudando, com a permissão de Deus, a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, gente, dito tudo isso, tá? Vamos então para o nosso estudo de hoje? Vamos lá então. Vou colocar aqui o tema para vocês. Eis aí o tema de hoje. As 70 semanas de Daniel. Esse é o tema de hoje do nosso estudo número 2 da escatologia consumada. O fato, abençoados, é que com essa visão de colocar no futuro a escatologia, seja uma visão de colocar 100% no futuro ou uma visão parcial, né? O fato é que as pessoas que pensam assim, elas colocam também, não todas as semanas de Daniel, mas a última semana em especial no futuro. Né? Eles até entendem que até a 69ª semana, semana número 69, de fato se cumpriu, passou, etc. Mas eles jogam no futuro a última semana. Eles dizem que ainda vai acontecer a última semana, ou parte dela. Aí existem algumas visões, interpretações, mas o fato é que eles colocam, de maneira geral, a última semana no futuro. Né? E muitos hoje estão aí esperando, né, viram, sei lá, um governante, eles falam muito, né, de governante, nova ordem mundial, um governante mundial que vai fazer um acordo com Israel e que vai quebrar o acordo e que vai construir um novo templo para Jerusalém, né, para Israel, e eles falam muita coisa, mas veja, na verdade esse tipo de pensamento não tem respaldo bíblico, tá? Você pode até acreditar nisso, tudo bem, mas você não tem como retirar da Bíblia isso. Você pode acreditar igual alguns falam aí, né, essa tal nova ordem mundial vinda do Apocalipse, veja bem, pode até haver um pensamento de criar uma nova ordem,
sei lá, politicamente. Mas isso não vem do Apocalipse bíblico. Isso não vem das semanas de Daniel, do que Paulo revelou, do que Jesus revelou. Tá? Mas eles ficam aí, nova ordem mundial, governador mundial, que o anticristo vai vir, e que a besta, e não sei o quê. E tudo colocando para o futuro. Porque a última semana de Daniel vai acontecer. E ficam aguardando e colocam Illuminati no meio. O que é Illuminati? Porque, sabe, e fazem uma salada terrível, né? E nós estamos aqui com uma proposta, né, de trazer uma luz a esse assunto e deixar ele mais claro, né, e fazer o povo deixar de ter medo. As pessoas têm muito medo, as pessoas entram em contato conosco. Puxa, eu estou pensando, porque eu ouvi alguém falar do Apocalipse, que vai acontecer isso, porque a nova ordem, porque o Illuminati, porque... né? As pessoas vivem desesperadas. E, amados, nós estamos no tempo da graça, do descanso, né? Então, vamos descansar no conhecimento, né? Então, o que acontece, amados? As 70 semanas de Daniel foram cumpridas. Todas as semanas. Tá? Não há uma semana ainda para ser cumprida. Tá bom? O Daniel, o profeta Daniel, ele recebeu a visão do juízo de Deus que viria sobre Israel. Aquele Israel diante da cruz. Entenda isso. Tá? O Daniel recebeu a visão do juízo de Deus sobre Israel, né? E você vê que Israel precisava realmente passar, né, por esse juízo, porque Israel foi, amados, uma nação, né, que, vamos dizer assim, aborreceu muito ao Senhor, né? Porque eles foram desobedientes muitas vezes, foram idólatras, né? Tanto, vocês conhecem, né, a história aí, e principalmente, amados, eles rejeitaram o Messias, né? A palavra diz, o Senhor, em João, né, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, tudo isso trouxe realmente o peso da ira de Deus sobre Israel e houve, então, essa promessa, por assim dizer, de um juízo, que foi revelada a Daniel. Daniel recebeu a visão, né, e ele não entendeu. E aí ele começou a orar, ele orou por 21 dias, né, tentando entender. E aí o Senhor enviou Gabriel, né? Que alguns chamam de arcanjo, mas na verdade ele é anjo, né? Existem algumas tradições que chamam de arcanjo Gabriel, mas na verdade ele é anjo, né? No livro de Lucas, no capítulo 1, se eu não me engano, aparece ele como anjo Gabriel. E até onde eu sei, foi a primeira vez que Gabriel apareceu, foi justamente neste episódio de Daniel, né? Então ele veio para revelar a Daniel o significado daquela visão que ele tinha observado. Então vamos ler aqui o relato. Daniel, capítulo 9, vamos ler agora dos versículos 21 até o 24. Lembrando, amados, que nós estamos ao vivo, tá? Se houver alguma queda no sinal aqui, espero que não haja, tá? Mas se houver alguma queda na transmissão, no sinal, peço a você que aguarde, tá? Se o problema for no sinal aqui, vai ficar a bolinha do YouTube rodando, né? Mas assim que reconectar, ela volta, tá bom? Você não precisa fazer nada, é só você aguardar. Se o problema for aqui, espero que não haja nenhum problema, tá bom? Mas se houver, aguarda um pouquinho que a gente vai insistir aqui para continuar. Então vamos lá, Daniel 9, versículo 21. Vamos ler então. Vejam lá. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, interessante, né? O homem Gabriel, porque a palavra Gabriel, o nome, né? Entre outros significados, ele significa homem de Deus ou homem forte de Deus, né? Por isso que Daniel chama ele assim. O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Vamos ler o 22. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ele veio revelar o sentido da visão. 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Poxa, que palavra bonita, né? Já pensou você receber essa palavra? Nós já recebemos, né? Nós somos amados de Deus.
Que coisa linda, né? Então eu vim porque você é muito, muito amado. Aí ele considera, pois, a palavra e entende a visão. Veja, amados, esse chamado aí é para você também hoje, para nós, entendermos a visão. Então entenda a visão assim como Daniel. Vamos ver no 24, vejam só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Observe que nós sublinhamos aí o teu povo. Já vou falar disso. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Olha só, amado. E para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Está vendo? Isso tudo dentro das 70 semanas. E para ungir o Santíssimo. Quem é o Santíssimo? É Jesus. Agora, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos nos ater aqui ao teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As pessoas que colocam a última semana no futuro, elas querem trazer para os israelitas de hoje, no século 21, ou onde quer que eles acreditem que vai acontecer, no século 22, ou sei lá. Eles querem trazer para esse Israel do futuro, tá? Segundo a carne, né? Só que, amado, o povo aqui é aquele Israel de lá. O Israel diante da cruz, que precisava daquele juízo. Quando fala que o teu povo, está falando daquele Israel, que estava lá debaixo do pecado, das transgressões, etc, etc. Algumas pessoas perguntam, já me escreveram várias vezes, mas Cristiano, será que Deus tem algum tratamento especial com o Israel atual? Será que o Israel atual tem alguma coisa a ver com a escatologia e tal? Amado, não tem. E veja, eu não entendo que o Israel atual, segundo a carne, tenha algum tipo de tratamento especial da parte de Deus. Eu, particularmente, não entendo assim. É evidente que há eleitos de Deus ali no meio do povo de Israel, claro que há, né? Mas eu não entendo que haja um tratamento especial. Por quê? Porque Deus não conhece mais a ninguém segundo a carne. O Israel que vale agora, o Jerusalém que vale agora é a igreja. Nós, igreja que somos Israel, espiritualmente falando, carnalmente não. Então vejam só, por exemplo, vou dar aqui 2 versículos para dar uma base. Efésios 2,14. Vejam só, observem aí. Vamos ler. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Pegou aí? A separação que havia dos povos caiu. Ele fez um povo só. Você entende que, do ponto de vista do Evangelho, não faz sentido você dizer que Deus tem algum tipo de tratamento especial hoje com Israel segundo a carne? Percebe? A carne já morreu, amados. Nós já estudamos isso aqui, né? Temos um estudo aí no nosso canal que diz, já estamos mortos carnalmente, a carne está viva do ponto de vista biológico, mas para Deus ela morreu, do ponto de vista da sua obra, da salvação, enfim. Tá bom? Gálatas 3:28. Observe aqui também esse. Vejam só. Nisto não há judeu nem grego. Pegou aí? Em Jesus, aqui no contexto é em Jesus, os que foram batizados em Cristo, foram revestidos de Cristo. Veja, batizados não é na água, tá? Não é na religião. O batismo foi na cruz. Tá? Em Romanos, capítulo 8, Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, versículo 4 ali, o Paulo fala do batismo que foi feito na cruz. Fomos batizados na sua morte, Paulo fala isso. Por isso que Paulo fala que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então todos os de Deus foram batizados nesse batismo e foram revestidos de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que em Cristo, e todos nós que estamos na nova aliança estamos em Cristo, não há judeu nem grego. Percebeu? Então não faz sentido você colocar, né, os judeus hoje com tratamento especial, né, porque Deus tem um plano escatológico
para com os judeus de hoje, porque vai acontecer a última semana. Não, quando você viu lá a profecia, né, de Daniel dizendo, e o anjo dizendo, né, o Daniel, vai vir sobre o teu povo 70 semanas, é aquele Israel. Então não tem nada a ver com os tempos atuais, nem no futuro. É aquele Israel. Tá? O teu povo. Ok. Vamos voltar então. Aliás, antes da gente voltar, vamos observar uma coisa. Você pode se perguntar, Cristiano, que semanas são essas? Vamos ver. Essas semanas nós entendemos e chamamos como semanas de anos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Vejam só. 70 semanas. São chamadas semanas de anos, onde um dia da semana corresponde a um ano. Tá? Então, uma semana é igual, significa 7 anos. Grava bem isso, amado. Isso é importante para o entendimento de hoje. Tá? Uma semana igual a 7 anos. Logo, 70 semanas representam, na verdade, 490 anos. Tá bom? Então, são semanas de anos. Na verdade, 70 semanas correspondem a 490 anos. Uma semana a 7 anos, porque cada dia dessa semana, entre aspas, é um ano. Tá bom? Então, grava bem isso aí. Aí você pode se perguntar, mas abençoado, meu amado irmão Cristiano, quando então que começou a contagem, né, o início da contagem dessas 70 semanas? Veja bem, existe alguns pensamentos, uma divergência aqui, outra ali, porque as semanas elas começaram a ser contadas a partir da ordem para que Jerusalém fosse restaurada. Tá? Aí há alguma, né, discrepância, um pensamento e tal. Por quê? Porque existiam alguns decretos naquela época. Né? Por exemplo, houve o decreto de Ciro, por volta do ano 538 a.C., né? Houve também depois o decreto de Dario, que confirmou Dario I, né? Que confirmou o decreto de Ciro. Mas esses primeiros decretos de restauração diziam mais respeito ao templo. Entende? Ao templo, à casa de Deus. Tá? Só que a contagem das semanas deveria ser marcada a partir da ordem para a restauração, não só do templo, mas de toda Jerusalém. Porque Jerusalém, quando Daniel recebeu ali a visão, né, e a explicação da visão, Jerusalém estava destruída. Ela tinha sido destruída por Nabucodonosor. Então houve, posterior a esses dois decretos, o decreto de Artaxerxes, no ano de 457 a.C. Então há um consenso de que, de fato, por esse decreto, ele incluir a cidade como um todo, não o templo de Jerusalém, nem fazia sentido, na verdade. Né? Esse decreto era para toda a cidade, para reerguer os muros da cidade, por aí vai. Então há um consenso de que, de fato, a contagem das 70 semanas começou a partir do ano 457 a.C. E é interessante, quando você coloca isso, né, você faz essa contagem dentro de toda a história, você observa que bate bem certinho. Sabe? Bem certinho. E a gente vai ver isso aí. Tá? Então, quando começou a contagem das 70 semanas? Tá? No ano de 457 a.C., quando Artaxerxes, né, deu o decreto para a restauração de Jerusalém como cidade. Tá? Vamos voltar a ler, então, aqui Daniel 9, 24. Vamos voltar. Vejam só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 490 anos. Né? Para quê? O que deveria acontecer? Principalmente na 70ª semana. Olha, cessar a transgressão, observem bem, para dar fim aos pecados, olha só, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia
e para que ungir o Santíssimo. O que deveria acontecer? Cessar a transgressão, fim dos pecados, justiça eterna e ungir o Santíssimo. Amados, as pessoas que dizem que a última semana ainda vai acontecer, elas dizem que o pecado ainda não acabou. Vocês entendem a importância de você conhecer o Evangelho da Graça para você entender a escatologia real? Como as pessoas estão na lei, elas ainda se veem debaixo do pecado. O pecado não acabou, então a semana não aconteceu ainda. Nós que estamos na graça, graças a Deus, entendemos que sim, o pecado já foi aniquilado. A gente vai ver isso aí. De repente você é novo na graça, né? Ainda não sabe muito bem tal dos assuntos da graça. É importante para você entender isso, ter conhecimento da graça. Mas a gente vai passar aqui alguns conceitos rapidinho. Tá? Então, cessar a transgressão, fim dos pecados, expiar a iniquidade. Amados, isso Jesus fez. Como é que alguém pode dizer que isso não aconteceu ainda? Trazer justiça eterna e ungir o Santíssimo. Tá? O que diz? Que após a semana 69, seriam, no caso, 483 anos, né? Porque essas semanas, a gente vai ver isso aqui já, elas foram divididas, né, em, vamos dizer assim, 3 etapas. Né? As primeiras 7 semanas, né, são 49 anos. Então, o texto fala de 7 semanas, depois mais 62. Né? 7 mais 62 dá 69. A gente vai chegar lá. Tá? Ou seja, 483 anos. Isso que deveria acontecer, que nós acabamos de ler, deveria acontecer depois da semana 69. Ou seja, o que vem depois da semana 69? Obviamente, a semana 70. Então, isso deveria acontecer durante a última semana. Então, você não pode colocar a última semana no futuro, vai acontecer ainda. Vai ter um governante, vai ter uma besta indo do Apocalipse. Esse pensamento vem porque eles colocam o Apocalipse para o futuro. Né? Por isso que é bom você assistir ao estudo passado, o estudo número 1 das premissas. Para você ver que não faz sentido colocar o Apocalipse depois. Né? Há um entendimento que o Apocalipse de João, que fala do ano 70, né? Mas há um entendimento de que ele foi dado, na verdade, próximo do ano 100. Isso não faz sentido, amados. Mas justamente por esse entendimento que as pessoas ficam colocando no futuro. Não, amado, veja o que tinha que acontecer na última semana. O fim do pecado, a expiação da iniquidade, a justiça tinha que ser estabelecida. Amado, Jesus já fez isso. Vejam só, Hebreus 9, 26. Para quem conhece a graça, já está, né? Já tem esse entendimento perfeito. Mas para quem está conhecendo agora, observe só que você não pode colocar no futuro o fim do pecado. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Percebe? Quem conhece o Evangelho e a mensagem da graça já conhece isso, que o pecado foi aniquilado. Já foi posto fim ao pecado. Mas cristianos, as pessoas fazem um mal aí. Amado, claro que fazem, por causa da carne. Só que, quando diz que o pecado foi aniquilado, é o quê? Que a palavra aniquilar aqui, né? Na consumação, para aniquilar o pecado. Aqui vem do grego ateteses, significa que ele foi tornado ultrapassado, obsoleto, sem efeito. Então, obras más existem, claro, mas elas não têm efeito de condenação eterna. Elas trazem malefícios para essa vida. Né? Você faz o mal, planta o mal, você colhe o mal. Mas não há condenação. Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, o pecado foi aniquilado nesse sentido. Não é que não existam obras más, é que não existe condenação eterna. Bom, esse é um outro assunto, mas eu tinha que dar essa palhinha, né, para a pessoa entender que não tem sentido. Eles dizem, não, a última semana vai vir, porque o pecado ainda não teve o fim. Como não teve o fim? Está aqui escrito. A justiça, como eles podem dizer que o Senhor não estabeleceu a sua justiça? Romanos 4, 25. Vejam só. 4, 25.
o qual por nossos pecados foi entregue, Jesus, né? E ressuscitou para nossa justificação. Então, como você vai dizer que a justiça não foi estabelecida? Como diz lá na profecia de Daniel, já foi. O que diz também? Que o Santíssimo seria ungido. Jesus foi ungido. Percebe? Hebreus 1, versículos 8 e 9. Vamos ler o 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Está vendo? Cetro de equidade é o cetro do teu reino. 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Veja o chamado de Jesus como Messias. Entende? Ele foi o Messias, o ungido. Essa que a palavra significa, né? O ungido é o Messias. Então, você vê, como é que você vai colocar no futuro isso? O que foi determinado lá na visão de Daniel, aconteceu. Ele pôs fim aos pecados. Hebreus 9, 26. Ele trouxe justiça, como nós acabamos de ler. Ele ungiu o Senhor. Entende, amado? Foi cumprido. Foi plenamente cumprido. Então esse entendimento que você tem que ter, para você não ter medo do futuro, porque vai acabar o mundo, porque vai explodir, porque vai acontecer isso, aquilo. Se acontece, como eu falei semana passada, né? Algum fenômeno meteorológico, pronto, né? Há um desespero terrível, porque aconteceu isso, e a lua ficou mais avermelhada, pronto, é a lua de sangue. Porque ficou escuro de repente. Fica escuro porque vai chover, né? Uma pessoa já pensa que Jesus vai voltar, vai começar a última semana de Daniel. Calma, amado, não tem nada disso. Tudo foi consumado. Vamos continuar? Vamos ver então, continuar com Daniel. Agora versículo 25. Daniel 9, 25. Vejam só. Vamos ler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, está vendo? Jerusalém, desde a saída da ordem. Por isso que começou, né, como eu falei, na ordem de Artaxerxes, perdão. Né? Em 457. Foi a partir da ordem para restaurar e para edificar, não só o templo, mas Jerusalém como cidade. Veja, até o ungido, o príncipe. Agora veja o que diz. Haverá 7 semanas e depois, 62 semanas. Qual é o total disso? 69 semanas. Então, são os 2 primeiros períodos. Né? As 7 primeiras semanas correspondem ao início, quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, até a restauração, que foi por volta do ano 408. E no caso, quando você faz o cálculo, transformando para semanas, dá 49 anos. 49 anos. Então, houve esse período de restauração, e aí, quando encerrou esse período, dessas 7 primeiras semanas, aí entrou o período das 62 semanas. 62 semanas correspondem a 434 anos. Tá? Então, quando houve a restauração, concluiu a restauração, houve então essas semanas, 62, na verdade 434 anos. Se você calcular, amado, ele vai bater exatamente no final do ano 26 depois de Cristo. Note, amado, a exatidão da história. Como é maravilhoso isso. Como é tremendo. Porque no final do ano no ano 26 depois de Cristo, no caso, foi exatamente o final desses 434 anos, que somados às primeiras 7 semanas, dá um total de 483 anos. Foi exatamente o final do ano 26. Aí começou a última semana, que alguns dizem que vai vir, mas na verdade não.
A última semana começou exatamente no início do ministério do Messias. No caso, o ano 27 depois de Cristo. É tremenda a exatidão, meu amado. Então, houve as primeiras 7 semanas, são 49 anos. Aí concluiu-se lá o período, né, de restauração. Depois houve 62 semanas, 434 anos, que totalizou 69. Encerrou a semana 69, no final do ano 26, no início do ano 27, Jesus começou a assumir o seu ministério. Tremendo isso, né? Então, a última semana, os últimos 7 anos, né? Porque uma semana de anos são 7 anos, começou exatamente na manifestação do ministério de Jesus, no início do ano 27, depois de Cristo. Vamos ver, então, a conclusão da última semana, né? Daniel 9, 26. Depois vamos ver o 26 e o 27, eles falam exatamente da última semana. Na última semana, houve 2 períodos. A última semana, ela foi separada em 2 períodos. 3 anos e... São 7 anos no total, né? Então foram 3 anos e meio, e vocês vão ver que bate certinho. 3 anos e meio no primeiro período. Houve um período que nós chamamos de período transitório, período de transição, né? E depois começou a grande tribulação. A gente vai chegar lá. Vamos ver o 26. Vamos ler. E depois das... Olha só, depois. Ou seja, se é depois da semana 69, está se referindo à semana 70. E depois das 62 semanas, somadas as 7 primeiras, das 69, será cortado o ungido. Quem é o ungido, amado? Raciocinem comigo. Quem é o ungido? O Messias? É Jesus. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus seria cortado dentro da semana 70. Como é que ela vai acontecer ainda? Então, Jesus não morreu ainda? Será cortado ungido, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. Aqui, esse príncipe que haveria de vir, no caso, foi Tito, que veio com os exércitos romanos para destruir. O Tito, amado, ele foi o agente de Jesus para a destruição de Jerusalém. Entende? Tito foi... Por isso que ele é chamado de príncipe aqui, porque, na verdade, Tito foi, entre aspas, Jesus vindo para destruir Jerusalém. Só que o Tito foi um instrumento, e a gente vai falar disso depois, quando a gente for falar de Mateus 24, a história das guerras dos judeus, a gente vai falar disso depois, tá? Mas isso aqui é Tito que veio e destruiu, a história comprova isso, né? Jerusalém no ano 70. Então já se cumpriu. E o povo do príncipe que há de vir, olha só, amado, destruirá a cidade e o santuário. Eles dizem que vai... Olha só o que eles dizem, amada, forçação de barra, queridos, que as pessoas fazem hoje para colocar no futuro. Eles dizem que vai vir um governo, que vai ter um pacto com Israel, que eles vão construir um novo templo de adoração, para aí sim ser destruído, amado. Qual é o sentido disso? Já aconteceu. A história comprova. Ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Porque, claro, não uma inundação literal de água, mas uma inundação de exércitos, de destruição, de morte. Aí falei, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, na primeira parte do versículo 26, está falando do que Jesus faria na cruz, né? Será cortado um ungido. Tá bom? Isso aqui é a primeira parte da última semana, tá? Na segunda parte do versículo já fala da segunda parte da semana, a conclusão, a destruição. Vamos para o versículo 27. Vejam só. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Veja, quero abrir um parêntese aqui. Alguns entendem que essa aliança é a nova aliança, o novo pacto. Eu, particularmente, não entendo assim, tá? Ah, mas Cristiano, por que você não entende assim? Deixa eu explicar. Aqui está falando de uma aliança, não a aliança. Ele fará uma aliança que durará uma semana. A gente sabe que o novo pacto, ele é eterno.
É uma aliança eterna. Ela não dura uma semana. Então, o que é isso aqui? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Eu entendo isso aqui como Jesus assumindo o compromisso messiânico. Essa aliança, o que é uma aliança? É um compromisso. Quando Jesus assumiu o seu ministério, no início do ano 27, lá, ele estava fazendo uma aliança messiânica. Olha, eu vou cumprir o que eu vim para cumprir. Durou uma semana, por quê? Porque foi justamente a última. Tá bom? Fecha parêntese. No meio da semana, olha só, amado, a semana começou no ano, no início do ano 27, Jesus começou o seu ministério, tá? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. No meio da semana, no caso aqui é o quê? 3 anos e meio. Amado, foi exatamente o tempo que Jesus morreu depois que ele iniciou o seu ministério. Pouco mais de 3 anos depois. Ele morreu por volta da metade, por ali, do ano 30. Alguém pode até estranhar, mas Cristiano, Jesus não morreu com 33 anos e tal. É porque há uma imprecisão histórica do ano 0. Tá? Isso é um outro assunto e tudo mais, mas há uma imprecisão histórica. Mas existem já estudos e cálculos que apontam que, de fato, Jesus morreu por volta do ano 30. Isso já está praticamente confirmado historicamente. Então, no ano 27 iniciou o ministério, no meio do ano 30, Jesus morreu. Exatamente o que Daniel falou aqui, amado. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ele deu fim espiritualmente. A gente sabe que houve um período de transição, onde os sacrifícios ainda eram oferecidos. Os judeus, os hebreus, os israelitas continuaram com a desobediência, porque Jesus pôs fim ao sacrifício e à oferta. Aqui é oferenda, Ele pôs fim às oferendas que se ofereciam no templo. Ele pôs fim em que sentido? No sentido de que não precisava mais realizar. Se você lê a carta aos Hebreus, você vê que o apóstolo bate ali forte nisso. Não havia mais necessidade de oferecer aqueles sacrifícios, porque Jesus, na metade da última semana, ele pôs fim aos sacrifícios. Mas os judeus continuaram, O fim definitivo mesmo foi na queda do templo, no ano 70. Só que o Senhor pôs fim lá quando ele morreu, no sentido de que ele retirou a obrigação. Aí fala, e numa ala do templo será colocado um sacrifício terrível, e até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amado, está vendo aí? Aí eu pergunto para você, se você estudar historicamente, não é muito claro que no ano 70 o fim decretado do templo aconteceu? Aconteceu. Olha a precisão histórica. Na metade da última semana, 3 anos e meio, o Senhor colocaria fim ao sacrifício. Foi o que ele fez. Então, na metade da semana, quando Jesus colocou fim ao sacrifício, começou esse período de transição. Ele morreu, ressuscitou, pôs fim, no sentido, ou seja, ele tirou a obrigação, não precisava mais. Os hebreus, os israelitas continuaram com a desobediência, continuaram, mesmo Jesus tendo morrido, o Messias morreu, cumpriu tudo, mesmo assim eles continuaram. É o que nós chamamos de período de transição, que foi justamente desse ano 30. Se você contar até o final, até a conclusão de todas as coisas, foram 40 anos, do ano 30 ao ano 70. Só que, na verdade, a última parte da semana, os últimos 3 anos e meio, começaram antes do ano 70. Foi a grande tribulação, que é o nosso próximo estudo, provavelmente. A gente vai falar de Mateus 24, das profecias de Jesus. Tá? A guerra, é quando você vê que Jesus fala, haverá guerras e rumores de guerras, não sei o quê, as pessoas colocam para hoje em dia. Olha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Não, amado, ele está falando de Israel, Jerusalém e Roma. Qual é a lógica de você interpretar isso no futuro? Segunda Guerra, Terceira Guerra. Não tem nada a ver com os tempos atuais. Foi o fim da era da lei. Entende? Então, por volta do ano 66, aí chegando no ano 67, começaram esses rumores de guerra e as guerras dos judeus contra Roma. E esse período todo da grande tribulação que Jesus falou, a gente vai tratar disso mais à frente, culminou no ano 70 com a destruição de Jerusalém completa, e o fim do templo, como você acabou de ler.
Então a última semana aconteceu no ano 70, acabou. Como você pode botar as semanas de Daniel, no caso a última semana, no futuro? Isso não tem lógica nenhuma. Está muito claro. Na metade da última semana, 3 anos e meio, o Senhor, o ungido, colocaria fim ao sacrifício. Foi o que ele fez. Tá? Os sacrifícios continuaram, porque os judeus, os hebreus, continuaram com a desobediência. Eles continuaram oferecendo sacrifício, mas ele já tinha perdido o seu sentido. Aí houve todo esse período de transição que Jesus profetizou. Tudo aquilo que Jesus profetizou aconteceu dentro desse período, a gente vai ver mais à frente, em próximos estudos. Tá? No ano 67, por ali, começou a grande tribulação. As guerras, os ataques, né, Jerusalém contra Roma, eles passaram todo aquele período terrível até a destruição completa no ano 70. Então vocês percebem que acabou? Acabou. Teve o seu fim. As 70 semanas de Daniel estão cumpridas. Ponto final. É por isso que a gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, chamando, né, a vinda de Jesus como plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu nesse mundo, né, ele trouxe a plenitude dos tempos. E depois Paulo chama de consumação dos tempos, dos séculos, o que Jesus fez. Veja, a plenitude dos tempos não vai ser no futuro, foi naquela época. A consumação dos séculos também. Veja só isso biblicamente. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude dos tempos. Agora veja o versículo, mais uma vez, Hebreus 9:26. Eu vou ler a metade final do versículo. Mas agora, na o quê? Consumação. Consumação é término, né? Na consumação, no término dos séculos. Percebe que quando Paulo escreveu isso aqui, a gente entende que foi o apóstolo Paulo, né, que escreveu a epístola aos Hebreus. Quando ele escreveu isso aqui, eles estavam justamente na consumação dos séculos, vivendo aquele período de transição. Quando essa carta foi escrita e todas as demais cartas, eles estavam vivendo exatamente a transição. Né? Da primeira metade da última semana para a metade derradeira. Foi um período transitório, onde ali começou o ministério da igreja, né, dos apóstolos lá para os judeus, de Paulo para os gentios e por aí vai. Houve todo aquele período de transição até que começou o que Jesus falou. Os rumores de guerra, as guerras e tudo mais. E aí os judeus passaram esses anos todos lutando até que foram derrotados definitivamente. E aí foi o quê? A parousia de Jesus, onde Tito veio para trazer o juízo de Jesus. O Tito, amado, ele foi um instrumento de Jesus para trazer juízo. Por isso que diz que Tito ali naquele caso foi o príncipe, né, que viria com o seu povo para destruir a cidade, destruir o templo. Amado, tudo foi consumado. A história comprova. A história da humanidade comprova o fim de todas as coisas no ano 70. A última semana foi concluída no ano 70. No meio da semana, o ungido foi cortado. Ele pôs fim ao pecado, aquela coisa toda. Ele acabou com o sacrifício e com as oferendas, como nós lemos. Os judeus continuaram em desobediência. Jesus pôs fim, mas eles continuaram praticando as obras da lei, os sacrifícios, as ofertas, até que começou a grande tribulação. E a última semana, a última metade, né, da última semana, foi concluída. E no ano 70 tudo acabou. E o templo de Jerusalém, assim como a cidade, foi destruída. Então, amados, eu acho que não tem dúvida, na minha opinião, quanto a isso. É tudo muito claro, na verdade, não tem muita dificuldade para se entender, porque é tudo muito, muito claro. Né? Tá bom, queridos? São 21 horas para quem está ao vivo. Né? Se você está na gravação assistindo no futuro, desconsidere. Mas para você que está ao vivo, são 21 horas e 50 minutos. Tá bom, amados? Vamos encerrar por aqui, então, o nosso estudo. Se Deus permitir, na próxima sexta-feira, a gente vai voltar com o terceiro estudo da escatologia consumada. Se você não assistiu o primeiro, assista, tá? E assista esse de novo e por aí vai. Vamos continuar crescendo. Tenha muita paciência, amado. A gente vai chegar nos pontos. Eu sei que vocês têm dúvidas, mas com paciência e juntos nós vamos aprender
Tá bom em entender tudo, se Deus assim permitir, tá? Então, eu espero vocês na próxima sexta, em mais um estudo da escatologia consumada, e te convido a estar conosco no domingo. Tá? No domingo, a partir das 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto racional, tá bom? Onde trazemos louvores, oramos juntos, né? Trazemos a palavra da graça ali para vocês. É uma maravilha o nosso culto racional. Te convido. Veja bem, 10h30 começa o culto, mas às 9h30 da manhã, horário de Brasília, nós já estamos ao vivo, tá? Nós fazemos um pré-culto, né? Uma recepção de 1 hora. A gente conversa, recebe pedidos de oração, a gente recebe testemunhos, a gente coloca as fotos que os irmãos mandam para nós. É um período muito gostoso, tá? Então eu te convido a você estar conosco, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 9h30 da manhã, tá bom? E 10h30 começando o culto racional, tá? Então, gente, olha, uma excelente noite de sexta, um excelente fim de semana para vocês. Se Deus quiser, nos vemos domingo, tá bom? E também no nosso próximo estudo de escatologia consumada. Um grande abraço, graça e paz, e nunca se esqueçam, hein? Vocês são abençoados. Graça e paz, meus amados. Até a próxima.